Boa tarde, Shalom, Shalom, que a paz do Eterno venha estar sobre a vida de cada um nessa tarde, e o nome de Yeshua, o Mashiach. Meus amados irmãos e irmãs, em Yeshua HaMashiach, hoje nessa tarde o Espírito do Eterno nos chama para uma reflexão poderosa. Eu já convido a você que está aí do outro lado a abrir a sua Bíblia no livro de Tehillim, número capítulo 1, versos 1 e 2, que declara: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele tem um prazer na lei do Senhor. O seu prazer está na Torá do Senhor, e na sua Torá ele medita de dia e de noite. Aleluia! Aqui o salmista nos revela um segredo celestial. Preste bem atenção, há dois caminhos: o caminho da justiça, que é iluminado pela presença do Eterno, e o da iniquidade, que é coberto pelas sombras do engano do pecado. O homem bem-aventurado, o homem cheio da Shekinah do Eterno, é aquele que se separa, é aquele que não se conforma com o mundo, mas busca ouvir a voz de Adonai. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, porque sua mente foi transformada pela palavra viva da Torá. E quando a gente está no caminho do Eterno, nós somos separados do mundo, porque o mundo, quando o mundo diz siga os fluxos, nós dizemos eu sigo a voz do Espírito de Deus. Quando o pecado chama, nós respondemos o quê? Eu pertenço a Yeshua HaMashiach, o justo de Israel. A Torá é a palavra do Eterno, é o alimento que fortalece o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. E nessa Torá, nessa palavra, nós devemos meditar nela de dia e de noite, e caminhar em aliança e viver sobre o governo do Rei dos Reis, do Eterno, de Adonai. Meu irmão, minha irmã, vamos deixar de falar da vida do seu irmão, da sua irmã, falar de cabelo grande de irmão, dizer que o cabelo do irmão é grande, que o irmão está querendo mudar de sexualidade, porque não tem nada a ver, meus irmãos. Um homem que deixar cabelo crescer não tem nada a ver. Ninguém sabe o voto que existe do nazireado, e a pessoa deixa o cabelo crescer. Vocês, pastores evangélicos que não sabem de porra nenhuma, fica conversando lorota, vão se converter. Para que falar do cabelo de um irmão judeu? Nós somos nazireus, nós servimos ao Eterno, nós temos o segredo da verdadeira felicidade, porque a nossa felicidade não está na riqueza, nos aplausos, ou nas promessas do mundo, ou nos luxos que vocês querem viver. Nós vivemos a fidelidade, estamos vivendo no centro da vontade de Deus, bebendo da fonte pura da sua palavra. Se você, pastor, quer aprender conosco, fique até o final. Aprenda primeiro para poder estar falando o que não sabe. Porque hoje você possa dizer: Senhor, renove em mim o prazer pela tua Torá.
Aquece meu coração com o fogo do Teu Espírito Santo e faz-me florescer como uma árvore plantada junto às águas vivas, às águas do ribeiro, e nunca murcham as suas folhas. Assim você será firmado na palavra e cheio da unção do Espírito Santo, e veremos a glória do Eterno se manifestar em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade messiânica. Nós da Beit Shammai, em força da unção, permanecemos firmes, pois o tempo de avivamento chegou na nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que Adonai está dizendo. Porque o que diz a Kerela: escolha o caminho da justiça e viva o sobrenatural de Adonai. Que o Eterno venha estar abençoando, que o Eterno venha estar honrando, que o Eterno venha estar nos abençoando. Quero dizer para você, não adianta você estar indo para a igreja e falando mal dos rabinos, dos seus irmãos que tem cabelo grande, que gosta do cabelo grande. Isso não tem nada a ver, nada a ver, não tem nada a ver. Deus, Ele quer a nossa verdadeira adoração, porque está escrito assim no Tahelim: e os caminhos dos justos e os caminhos dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Feliz e abençoado é aquele que não deixa guiar pela mentalidade do mundo. Ele não recebe o conselho de quem vive sem temor de Deus. Ele não caminha com quem se afasta da aliança. Ele não se assenta entre os que desprezam o sagrado. Sua mente é separada, seu coração é santo, seus passos são dirigidos pela voz do Ruach Kadosh. Antes o seu prazer está na Torá do Eterno, e nela medita de dia e de noite. O justo não busca prazer nas coisas passageiras, mas encontra alegria na vontade de Deus. A Torá não é para ele um fardo, a vida é o alimento, o fogo, porque a Torá é o alimento, é a vida e é o fogo do dia a dia, da noite, da mente que se volta para o Eterno. A palavra sua é a nossa respiração, a nossa força, a nossa direção. E quem segue essa Torá, essa palavra, os salmos, não vive procurando opinião humana, opinião alheia, mas sim a revelação divina, porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz prosperará. O nosso prazer está na lei do Senhor. Mas o homem de Deus, cheio da unção, interrompe esse ciclo. Ele diz: eu não me assento com os zombadores. Quando a gente diz assim, não se assentar na roda dos escarnecedores, você tem que dizer assim, como homem de Deus: eu não interrompo esse círculo, porque eu não me assento com os zombadores, porque eu já me assentei com o Rei Yeshua em lugar celestial. E ele não anda em caminhos tortos, nem se detém na dúvida, e não se assenta no pecado, porque o jeito do justo viver, ele sabe que onde ele se assenta, a glória se manifesta, porque ele segue a justiça do Senhor. Vocês acham que é fácil estar pregando o evangelho aqui para vocês? Porque aqui onde eu moro é muito barulho,
Ninguém consegue falar nada, fazer nada. Tudo aqui é difícil. Tudo aqui é difícil, mas eu quero dizer que bem-aventurado em hebraico, Ashre, que no hebraico não significa apenas feliz, mas abençoado. Bem-aventurado significa feliz, mas bem abençoado, favorecido, guardado, próspero na alma. É o estado daquele que vive sobre o olhar e a aprovação do Eterno, mesmo quando o mundo está em caos. Podem me criticar, falar do meu cabelo, das minhas vestes, da minha maneira de ser, mas eu não tenho satisfação para dar a nenhum pastor. Não tenho para dar a nenhum pastor. A minha satisfação, a única que pode apontar o dedo para mim é Adonai, o Eterno. O salmista aqui nos mostra nesse Tahrelim que existem dois caminhos diante de nós. O caminho dos ímpios, que parece fácil, mas conduz à morte espiritual. E o caminho da justiça, que exige renúncia, mas conduz à presença viva de Adonai. Ser bem-aventurado não é ter tudo o que quer, é ter Adonai, porque tudo que nós precisamos é andar apenas pela fé em Adonai. Quando não há estrada, o negócio é permanecer firme quando todos se desviam e ser fiel quando ninguém está vendo. O homem e a mulher bem-aventurados são aqueles que não se alimentam dos conselhos do mundo, mas bebem das águas puras da palavra do Eterno, que sai da boca de Deus, de Adonai, porque esses sabem que o prazer verdadeiro não está nas coisas em que nós vivemos, mas sim, nós vivemos pela presença do Espírito Santo do Adonai. E quando o mundo diz relaxa, é normal, o justo responde: eu sou separado, sou santo, sou comprado pelo sangue de Yeshua HaMashiach. E aquele que medita na Torá de dia e de noite não torna como uma árvore plantada junto às águas vivas, seca. Ela não seca. A árvore ela não seca porque ela foi plantada em um local que tem palavra, um local que tem a água da vida, a vida eterna. E ela não vai morrer de sede porque Yeshua falou àquela mulher que essa água que você beber vos terá sede, mas a que eu der jamais terá. A água nunca vai se acabar, ela nunca vai secar. É uma fonte que transborda eternamente. Não seca, não cai, não desiste. Mesmo quando o vento sopra, suas raízes, que está plantada em Adonai, estão firmes no chão da promessa do Eterno. O Eterno sussurra aos que o buscam. Ele diz: meu filho, minha filha, se você permanecer na minha palavra, eu te sustentarei. O segredo é permanecer firme. Ele te diz assim: eu te levantarei quando o mundo tentar te derrubar. Eu farei florescer a tua vida onde os olhos só veem deserto. É no deserto que é onde as pessoas acham que vão morrer. Não vão morrer, porque no deserto é um local aonde Adonai muda a sorte e a situação. No deserto, para Deus, Ele faz um banquete para você, Ele faz jorrar água da fonte aonde não tem água. Não precisa nem cavar em poço. Ele jorra para você. Portanto, ser bem-aventurado é viver com o coração cheio da Shekinah. A presença de Deus ela é manifestada em nós. E a paz no meio da guerra, fé no meio da dor, e esperança mesmo quando tudo parece estar perdido. O verdadeiro bem-aventurado não é aquele que tem dinheiro, que tem Hilux, que tem carro. E quem pertence ao
reino de Deus, ao Mashiach, pertence à eternidade. Declare agora essa profecia. Diga sim, levante as mãos e diga sim, declarando com fé: Adonai, eu não quero os conselhos dos ímpios, quero os teus conselhos. Renove em mim o prazer pela tua palavra. Plante junto às águas do teu espírito, que minha vida seja testemunho vivo da tua glória. Que a unção de Yeshua Mashiach me encha agora, que o fogo do Espírito Santo reacenda a tua paixão pela palavra em mim, e que a bênção de Deus de Israel repouse sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, porque é tua missão, Senhor. Quero dizer a você que faz parte da Beit Shammai, você da unção, permaneça firme, porque o Eterno está levantando um povo que ama a Torá e que caminha no poder do Espírito Santo. Você é bem-aventurado, separado, ungido e chamado para manifestar a glória do Eterno nessa geração. Que o Eterno abençoe você. Vamos fechar a boca, não vamos falar de quem nós não conhecemos. Você não pode falar de mim, porque eu sou uma pessoa escolhida do Eterno. E ai daqueles que tocar no ungido de Deus. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Eu vou orar pela vida dessas pessoas fofoqueiras, linguarudas, dessas pessoas que vivem enfurnadas dentro de uma igreja, mas não vão buscar a Deus, vão apenas buscar bênçãos. Eu quero dizer para vocês, o caminho da santidade está em você entregar ao Eterno tudo, porque não é apenas um livro aberto, porque se você colocar na sua estante a Bíblia, a Torá, e abrir ela, será apenas um livro normal. Mas quando você pega a Torá e abre ela e medita e lê o que está escrito, abre-se um portal de revelação espiritual para todos que desejam caminhar em santidade e fidelidade diante de Adonai. Porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores. A primeira palavra aqui do Salmo é Asher, bem-aventurado, que quer dizer não só bem-aventurado, mas só que bem-aventurado significa ser feliz, uma pessoa feliz, próspera, abençoada. Quero dizer para você, hoje é o dia em que o Eterno marcou encontro com você para você estar sendo abençoado. Ninguém dá nada pelo Rabino Birajara, acha que ele não é nada, mas para o Eterno ele tem valor. Para o Eterno ele tem um valor. Para o Eterno ele é valioso. Para o Eterno ele tem valor, sim. Eu quero dizer para você, que está aí do outro lado, não vá para a igreja em busca de bens materiais. Não vá para a igreja em busca de bens materiais, mas vá para a igreja em busca de Deus. Porque se você for em busca de bens materiais, você não vive um minuto lá. Porque os bens materiais, eles são corrompidos, eles se corroem. Vá em busca de Deus, porque se você buscar Deus, Ele vai te dar tudo que você precisa. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar tudo que você precisa. Porque isso aqui é uma reflexão muito profunda.
Por que você vai à casa de Deus? É uma pergunta, né? É por bênção ou por abençoador? É por milagre ou pelo Deus dos milagres? Deus não é um banco de bênçãos, Ele é um tesouro eterno. Deus não é um banco de dinheiro que você vai lá e saca o dinheiro, entendeu? Muitos hoje estão buscando a presença de Deus como quem vai em um comércio, como quem vai em um banco, pensando que vai lá só sacar o dinheiro. Em um comércio espiritual, as igrejas hoje estão transformadas em comércios. E Yeshua ficou irado certa vez que ele chegou e ele viu lá os mercadores fazendo comércio dentro da casa do Eterno, né? As pessoas elas querem prosperidade, elas querem portas abertas, elas querem cura, mas elas não querem relacionamento com Deus. Esquecem de que Yeshua não morreu para te dar coisas, ele morreu para te dar a vida. Matatias 6,33 diz que buscai primeiro o reino do Eterno e a justiça de todas as coisas serão acrescentadas. Quem busca Deus por interesse perde o propósito, perde a unção, perde o Espírito Santo, porque ninguém pode buscar a Deus por interesse pessoal. Mas quem busca Deus por amor encontra o céu dentro da sua própria alma. A sinagoga não é uma vitrine, é altar. Não vá a Beit Shammai, não vá à sinagoga, onde você está para mostrar roupa nova, carro ou status. O Eterno se impressiona não é com a sua aparência, mas com o seu coração. Ele está olhando o seu coração. Em 1 Samuel 16,7 diz assim: o homem vê exterior, mas Adonai vê o coração. A presença de Deus não habita onde há ostentação, mas habita onde há a rendição, o quebrantamento da verdade do coração. Você pode até entrar de mãos vazias, mas sem sair cheio do Espírito Santo. E você saiu rico da verdade, porque quando você busca a verdade, você ficar cheio do Espírito Santo, você será rico de verdade. Mas às vezes você pode até entrar de mãos vazias, mas sem sair cheio do Espírito Santo. Você pode estar cheio de dinheiro, mas você sairá de mão vazia, porque você não foi buscar o Eterno, mas você foi buscar bênçãos, riqueza. Busque a presença, não a promessa. Quando você busca a presença de Adonai, a promessa vem automaticamente. Salomão não pediu nada. Ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E o Eterno deu para ele tudo de bom. Deu sabedoria, deu dinheiro, deu tudo. Porque Deus honra quem busca com sinceridade. Abraão buscou de Deus e recebeu promessa. Moisés buscou a glória e ouviu o rosto resplandecer. Davi buscou comunhão e recebeu o trono. Quem busca a presença recebe propósito. Quem busca o Espírito recebe poder. Quem busca a verdade encontra o próprio Deus. O Eterno está levantando uma geração de aliança com a chamainha, força da unção. A geração que não se vende por bênção, não negocia sua fé por promessa humana, mas que permanece fiel mesmo sem ver nada. Porque quem confia no Deus invisível é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não serve a Deus porque ele dá, mas porque ele é digno de ser servido. Ele sabe que a maior riqueza não é o ouro, não é a prata, mas sim a presença do Espírito Santo habitando dentro dele. A palavra profética que eu quero dizer para você é assim que o Espírito diz: estou buscando adoradores que me adorem em espírito e em verdade, que desejem não o que eu posso dar. Aqueles que me buscam com lágrimas eu encherei de glória, e os que me buscam por interesse eu deixarei vazios.
porque esse é o tempo da purificação do altar. É tempo de voltar ao primeiro amor. Levante as mãos agora e declare comigo: Senhor, eu não te buscarei por coisas, mas pela sua presença. Eu não irei à tua casa por status, mas para te adorar. Faz-me mais apaixonado pela tua glória, e que o meu coração seja altar para o teu Espírito, porque tudo passa, mas a tua presença, a tua palavra não passa. Não vá à igreja por bens materiais, vá porque Deus é vivo, vá porque Ele te espera com o coração aberto. Que o Eterno abençoe, que o Eterno guarde a tua língua, guarde o teu caminhar. Cuidado com quem você vai falar mal. Não fale mal do seu rabino, não fale mal do seu roche, porque você pode pagar um preço alto. O Eterno, Ele quer que você só ore pelo seu líder. Amém? Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Sejam todos